Clima de sextou! Muito bom dia para você que está aqui ó, ligadinho com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E que coisa boa é ter você aí, ó, do outro lado da telinha. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um tema tão importante que muita criança e muito adolescente precisa, tá? É a psicoterapia infantil. Já já vocês vão saber mais detalhes. E é claro, né, se tem sexta-feira, tem que ter o quê? Agenda cultural. E a gente vai te contar tudo o que vai acontecer no final de semana. Não é só aqui na capital não, tá? Tem muita coisa rolando no interior. E é claro, a gente vai falar tudo para vocês. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, ó, para o Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Muito bom dia. Sextou, sexta-feira, nesse clima, né, já de final de semana. Mas antes de você curtir, se chega aqui porque tem muita coisa boa para rolar no programa de hoje. Lembrando, né, das nossas redes sociais, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mana e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Então vamos lá, redes sociais, atenção, é TV Mar Canal 25 em tudo, no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, facinho você consegue nos achar, estamos lá te esperando. E tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção, ok? Vamos embora então, começar aqui o dia. Vivemos em tempos, né, em que a psicoterapia ela tem sido cada vez mais aceita pela sociedade. E isso é muito bom porque é tratada como um cuidado com a saúde. E se a questão é saúde, papais e mamães, né, já voltam logo a atenção para os pequenos. E aí, para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, a gente convidou as psicólogas Juliana Firmino e Altina de Andrade. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Que coisa boa ter vocês aqui, meninas, para a gente falar sobre esse tema que é bastante pertinente, né? Quando a gente fala de psicoterapia, a gente geralmente remete aos adultos, porém é importante lembrar que as crianças elas também precisam, não é isso? Sim. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho, então explicar o que é a psicoterapia infantil. Eu começo por quem? Ju? Altina? Pode ser. Pode ser? Então vamos lá, Altina. Pode ir ali? Pode ficar à vontade. Então, realmente, conforme você colocou, a psicoterapia, ela se estende muito mais do que para adultos, né? E é um espaço onde o psicólogo vai acolher a criança, é um espaço para ela expressar as emoções e isso de forma lúdica. Porque a criança ela não coloca como adulto, ela muitas vezes né, não tudo. verbaliza, exatamente, mas naquela interação, através dos jogos, através de algumas atividades, a gente acaba observando os comportamentos da criança. Então, a psicoterapia infantil consiste basicamente nisso, nesse ambiente para acolher a criança e intervir de acordo com a demanda, de acordo com a queixa que foi trazida pelos pais ou pelos responsáveis. Essa seria, então, Ju, a grande diferença da psicoterapia infantil para a terapia, por exemplo, com adultos? É essa questão mais lúdica? Sim, então, para trabalhar com criança, não tem como trabalhar ela só na escuta. Sim. A gente precisa, né, fazer algumas atividades lúdicas através de brinquedos, de jogos, né? E o que é importante? A gente ter um olhar, entendeu, para essa criança de uma forma que ela se sinta segura. Por quê? Muitos deles já vão com medo quando a gente usa jaleco no consultório. Sim. Então, eu prefiro não usar, tipo, um jaleco branco, porque assusta um pouco os pequenos, né? Então, assim, eles normalmente vão com uma queixa, né, os pais. Essa queixa começa a partir da escola ou da família mesmo, algumas situações que ele não consegue lidar, então eles vão procurar ajuda. Então, o processo inicia como? Através dos pais com a queixa. O primeiro momento é com o responsável. O segundo, ele leva a criança e a gente já passa a fazer esses atendimentos para conhecer essa criança e poder estar também fazendo uma orientação a esses pais. Quais são as maiores queixas que chegam nos consultórios de vocês, meninas? Assim, dá pra gente falar? Tem essa possibilidade? Então, vamos lá, falar. Então, eu estou com uma agora de agressividade, né? Então, estamos no vínculo inicial, né, de investigação,
para descobrir a origem dessa agressividade, que muitas vezes ela é reforçada dentro do contexto familiar, Sim. mas ela é tão sutil que os pais ou as pessoas que estão próximos não percebem. Nem vão perceber, né, o que está fazendo aquela criança. Apenas quando está trazendo prejuízos para a criança no seu relacionamento social é que isso torna perceptível. Então, assim, tem inúmeras situações ao qual os pais procuram a psicoterapia. Tá. É agressividade, medo, E birra também. Birra é muito comum, né? É verdade. muito comum. E muitos pais, principalmente os de primeira viagem, não conseguem lidar com essas situações. Então, Sim. a gente está lá no processo de orientação mesmo. Precisa ser tirado algumas coisas dessa criança, porque Sim. a tendência é o quê? Eu estou brigando, ele está gritando e eu não aguento, o pai vai e cede. Então, você precisa o quê? Entrar no processo de condicionamento, é o que eu explico para os pais, para essa criança poder entender que eles são os pais, eles precisam cumprir essas regras. Então, tem a questão da birra, das regras, que é os pais que precisam estar educando os filhos, entendeu? A gente entra no processo de orientação, mas eles que fazem, normalmente, o trabalho todo com a criança. A gente Sim. só está ali direcionando, né? Mostrando o caminho. E eles vão, no dia a dia, praticando. E esses problemas, eles vão variar também muito com a idade, né? Tem Sim. idades específicas para isso. Vamos falar assim, eu queria que você citasse, por exemplo, os problemas das idades, os mais recorrentes, né? Por exemplo, digamos, com 3 anos é isso, Sim, entendeu? Tem entre 5 anos, né, que é a idade que eles já estão com a personalidade formada. Tá. As crianças, elas tendem a dizer assim, é meu, é porque é meu, eu quero. E assim, os pais, mas ele não quer dividir. Então, é a questão do diálogo. Eu costumo dizer para os pais o seguinte, olha, você precisa criar sua criança orientando ela, dialogando, explicando o que pode e o que não pode. Porque aí, na adolescência, você não vai ter tanta dificuldade. Claro que a adolescência é um processo de conflitos. Sim. Mas aí, se você já vai criando o seu filho, explicando para ele o que pode e o que não pode, ele já vai ter uma certa segurança, não vai ficar tão ansioso como aparece muito no consultório, entendeu? Adolescentes muito ansiosos. Sim, é isso também? Isso, exatamente. E a Juliana colocou muito bem, né? Não tem como conduzir a psicoterapia infantil apenas com a criança. Sim. Ela não é suficiente no processo. É importantíssimo a gente estar dando essa devolutiva para os pais e os pais estar seguindo as instruções. Até porque quem passa a maior parte do tempo com a criança são eles, ou ele está no contexto familiar e não conosco. Então é importante, é imprescindível para haver evolução no processo que as orientações sejam cumpridas. Às vezes tem pais que são mais resistentes em seguir. Sim. Aí, as duas já riram assim, falando sim. E a gente orienta, assim, para esses pais fazerem também a psicoterapia. Sim. Porque muitos problemas são deles. Eles não trabalharam e alegam que é a criança. Então, cabe a gente, né, nós profissionais, tá orientando, procura um psicólogo para cuidar das suas questões. E, assim, a criança, ela é esperta, Sim. né? E Curiosa, né? E o Atenta. que acontece? Muitos, por passar muito, porque tem um problema também, Mara, que é dos pais que precisam trabalhar o dia inteiro e tem uma atenção pequenininha para os filhos. E muitos não têm um tempo de brincar. E então, o que é que eu oriento? É importante você ter pelo menos 1 ou 2 horas de qualidade com o seu filho. Todos os dias. Eu estou cansada, então alterna com a esposa. Um dia o pai brinca, o outro dia a esposa brinca e condiciona essa criança a ter esse momento. Porque muitas crianças chegam no consultório com problemas de ansiedade, mas com a falta desse pai e dessa mãe, entendeu? Que passa o dia trabalhando, quando chega cansado e precisa ter esse momento com essa criança para ela poder melhorar. E é incrível que essa é a realidade de muitos pais, né? Você ter essa rotina assim mais atribulada e quando você chega cansado. Você não tem mais nem vontade, né, de conversar, de brincar com a sua criança, não é isso, Otina? E alguns tentam suprir, né, com objetos, com outras coisas que não suprem, porque a criança não necessita apenas do brinquedo, né, mas do afeto em si. Eu tenho pais que eles sabem administrar,
que ao chegar em casa, eles, olha, eu esqueço todos os problemas, eu deixo da porta para fora. E quando ele vem, quando ele corre em direção a mim e me abraça e ali eu me envolvo naquele momento, esqueço todas as situações do trabalho. Mas, infelizmente, nem todos os pais, nem mães, né? Quando eu me refiro pais, é o pai e a mãe, eles têm essa conduta e não conseguem dividir as questões e acaba descontando na criança, ou canalizando para aquele momento o estresse do dia a dia, do trabalho, do trânsito, e é preciso você administrar isso. Tá, vamos lá, vocês entraram aí no tema que eu quero que a gente converse. É sobre essa questão, vamos lá, da palmada, né, do castigo, de brigar. Deve acontecer? Como é que deve ser, né? Porque às vezes tem pessoas que exageram e aquilo pode trazer, sim, consequências para a criança, né? Isso. Eu não trabalho assim, de uma forma que eu vou dizer, vá bater. Eu não Sim. concordo com bater, tá? É uma questão minha pessoal. Eu normalmente, a mãe diz assim, eu dei umas palmadas, aí resolveu? Eu faço a pergunta, aí ela diz não, eu disse então, vamos mudar a forma, vamos mudar o jeito. Você não precisa gritar com a sua criança para você ter autoridade, entendeu? Você precisa dialogar com ela. Normalmente ele diz, mas eu coloquei ele no castigo e coloca de qualquer jeito. Sim. Eu disse, você precisa primeiro explicar o porquê. Que ele vai, por exemplo, ficar pensando 10 minutinhos na cadeirinha. Então você fez isso por conta, você vai ficar aí por conta disso, disso e disso. Então explica para a criança por que ela vai ter aquele momento ali pensando, entendeu? Para ela não estar repetindo. Mas aí ela vai fazer do mesmo jeito. A tendência é ela fazer do mesmo jeito porque ela está acostumada com os seus comportamentos também. Então se você muda a forma de olhar para essa criança, de orientar ela vai mudar o comportamento dela também. Isso, exatamente. É isso mesmo. E assim, a Juliana colocou muito bem, autoridade, sinônimo de autoridade não é grito. Tá? Então a gente precisa ver a forma de conversar com a criança, porque não é gritando com ela que eu vou conseguir mudar o comportamento. Outra questão que é importante observar, se eu dou algum castigo, algo punitivo, que seja algo que eu consiga cumprir. Se eu digo para o meu filho, a minha filha, que ele está sem o celular até o fim de semana, então que eu mantenha aquela palavra, tá? A partir do momento que eu determino algo, é melhor que eu pense antes no castigo que eu vou determinar, que eu vou impor, mas que eu cumpra, porque acaba sendo um reforço intermitente. Eu retiro, e ele não cumpriu o prazo e eu retiro, e aquilo vai ser um reforçador para aquele hábito da criança. Tá, por falar em celular, né? Muitos papais vivem o tempo todo online ali, mexendo nos seus aparelhos. Isso é bom, isso faz bem? Quando está em casa, é bom dar uma moderada? Sim, muitas mães, elas dizem assim, ele quer ficar a manhã inteira no celular e à tarde estuda, e à noite quer estar no celular ou na TV. O ideal é proporcionar para essa criança outras formas de ele estar brincando, não é só o jogo. Normalmente eu digo, olha, deixa ele uma horinha, vai acostumando ele dessa forma e vai pedindo para ele fazer um desenho, pegar os brinquedos dele, quem está cuidando, porque às vezes não é a mãe, né? É algum responsável, alguma família, então vai orientando essas pessoas que estão com a criança para proporcionar para ele um ambiente mais saudável, porque ele fica ligado e acaba adoecendo. Altina, quer fazer mais alguma consideração? Eu sempre gosto das duas. Os pais acreditam que apenas usar o telefone e dizer para o filho que você não pode, ele vai aprender. A criança, ela aprende por imitação. Né? Então, às vezes, eles tentam proibir no filho, mas eles estão ali alienados ao telefone. E a criança, ela observa. E ela vai dizer, mas você está usando. E você me proibiu de usar. Então, reproduz, assim, é meio que ambíguo essa ordem do pai, paradoxo, né? O pai dizer que não use, não pode, mas o pai ou a mãe está substituindo o tempo de qualidade, está substituindo outros recursos que ele poderia estar utilizando e está ao celular. Então, é bom também eles analisarem essa prática. Um dos problemas que eu vejo muito pessoal comentando, inclusive eu já recebi até aqui uma entrevistada que comentou que o filho dela de 7 anos estava sofrendo com ansiedade. A gente tem visto muitos adolescentes sofrendo com ansiedade. Está sendo realmente comum do pessoal chegar nos consultórios para fazer psicoterapia por causa da ansiedade?
Sim, com certeza. E assim, eles não sabem lidar com isso. A ansiedade é uma antecipação de algo que não aconteceu ainda. Então, é uma preocupação da criança. Então, cabe aos pais passar segurança. Claro que no processo terapêutico a gente vai estar ajudando essa criança a entender o porquê que ele está ficando dessa forma e está dando orientação também para esses pais. Mas assim, está dentro da segurança. Eles precisam entender, por exemplo, que o pai vai fechar as portas, vai sair e não vai estar acontecendo nada, porque ele está seguro, entende? Ao lado dos responsáveis. Essa responsabilidade é dos pais e não deles ficarem preocupados se vai acontecer alguma coisa. Tem muito isso também? Tem. E realmente a ansiedade ela é comum ocorrer diante de um fato, ela antecede, né? Mas quando já passou aquela situação e ela ainda persiste, então é importante ser observada, é importante que isso ocorra. Tem sintomas, tem sinais de crianças que os pais eles precisam ficar atentos e buscar a psicoterapia para ser uma forma de tratamento para ajudar esses pequenos? Tudo que é em excesso não é saudável. Então, a partir do momento que ele começa a gritar com uma certa frequência dentro de casa, né? Ele tira algo, o menino já começa a gritar. Por exemplo, ele fica ansioso sempre que ele diz assim, a gente amanhã vai fazer algo. E ele já está com muita ansiedade, está preocupado. Porque na escola eu tenho que fazer a tarefinha. Então, todos os dias ele sabe que tem que fazer a tarefinha, por exemplo, e fica muito ansioso. Então, são comportamentos que a criança está em sofrimento. Então, precisa, sim, de ajuda. Então, é um alerta para os pais. E na escola, né, o rendimento, quando eles começam a ter um rendimento baixo, a atenção deles não está voltada, né, para o conteúdo. Então, o professor normalmente vai estar avisando esses pais e esses pais procuram normalmente ajuda. Muitos pais têm dificuldade em procurar ajuda? Ou, vamos falar assim, tabu, preconceito, ou não? Isso não existe? Hoje eu não vejo tanto. Na verdade, tem casos assim, que tem pais que, ela está indo para o banheiro com muita frequência, por exemplo, então já é um motivo de entender. Então vamos procurar um psicólogo para entender o porquê que ela está assim. Será que é a ansiedade? Então, assim, tudo eles já estão levando para o psicólogo. Então tá mais aceito, né? Tá sim, hoje está mais eu percebo comum, sim, né? Isso. E é bom, né, que eles contem também com acompanhamento profissional, né, Altiane? Isso, exatamente. Porque a saúde e o bem-estar da criança é fundamental, né, para que ele possa tornar-se um adulto pleno. Sim, então, quando a gente observa essas questões ainda na infância, na adolescência, a gente está contribuindo muito para evitar. Quais são os benefícios da psicoterapia? Saúde mental, né? Ter uma vida de qualidade, né? Eles poderem brincar mais feliz, porque muitos ficam tensos, querendo brincar e não consegue. Tipo, bloqueia um pouco, fica assim... tenta se chegar no coleguinha, mas não vai, porque algo o bloqueia. Então, ele vai ter uma vida de mais qualidade, com a saúde mental melhor. A família também, porque é como eu disse no início, quando a gente atende a criança, a gente está atendendo a família. Então, consequentemente, essa família, no geral, vai ter um benefício muito bom, a vida de mais qualidade, sim. Isso, exatamente. Autoconhecimento também? Também. Acontece com a criança? Isso é muito bom, né? Ajuda eles a serem adultos melhores, se assim a gente pode falar? Sim, ajuda, não é? De qualquer forma, a gente trabalha em cima da queixa que o pai leva. Sim. Mas essa questão de autoconhecimento também está ligada e acaba fazendo parte do processo sendo desenvolvido. Muito bem. Para a gente fechar, meninas, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, então, para os pais responsáveis, né, que estão aí nos assistindo, sobre psicoterapia infantil. Por que ela é importante? Por que as crianças devem fazer? Então, a partir do momento que perceber algum comportamento da criança que não está conseguindo lidar com ele, é importante buscar a ajuda de um psicólogo. Então,
percebeu, a professora falou, disse uma queixa da criança, você percebeu que ele está tendo um comportamento repetitivo, então vai procurar a ajuda do profissional, que a gente está à disposição para ajudar. Sim, exatamente isso, né? São frequência de comportamentos inadequados. O pai ou a mãe ou a escola tem percebido que ele está trazendo prejuízo para a criança, então não perca tempo. Procure um psicólogo, um profissional qualificado para prestar todo esse serviço. E como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês? Vamos agora falar os contatos, né? Fiquem à vontade. 99690-2367. Tá, tem Instagram, Ju? Tenho, Juliana Firmino, _psicóloga. Juliana Firmino, _psicóloga. O meu telefone é o 99940-2859. Eu atendo no Centro Integrado de Saúde. Tem Instagram? Tem, mas não lembro. Altina, procura lá, com certeza vocês vão achar. Instagram, Altina, você vai encontrar. Muito bem, muito obrigada, Obrigada meninas, você, pela Mara. presença de vocês aqui. Nós Muito que bom esse tema, agradecemos. que tema pertinente. Sim. Muito legal mesmo. Fiquem atentos aí, tá? À saúde e ao bem-estar dos seus bebês, das suas crianças, dos seus adolescentes. Isso vai ser muito importante para o futuro deles. Obrigada, tá, meninas? Obrigada, Bom dia. Bom dia. Você que tá aqui, podem ficar aí rapidinho, se eu só fechar aqui o bloco. Olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta com a Agenda Cultural.